Olá, querido amigo, olá, querida amiga, seja bem-vindo ao canal Doutrinando 7. Hoje eu quero estudar com você um versículo da Bíblia e alguns textos do Espírito de Profecia. Nós precisamos entender que estamos vivendo em uma época que precisamos buscar a Deus desesperadamente. Queridos, algumas pessoas fazem do seu alimento apenas vídeos do YouTube, ou áudios de WhatsApp, ou vídeos no WhatsApp, apenas aquele alimento daquelas pessoas como eu que vai no YouTube, prega uma mensagem, estudamos para passar uma mensagem, para trazer uma advertência, para trazer uma mensagem de encorajamento, de força, de fé, de salvação, de graça. E algumas pessoas fazem disso o seu alimento diário. Não buscam a palavra de Deus, não buscam estudar os escritos de Ellen White, não buscam orar, meditar na palavra do Senhor e acabam negligenciando uma grande importância de nutrição para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. E acabam ficando fracos no decorrer do tempo e acabam caindo, se afastando e deixando os caminhos do Senhor. A Bíblia diz aqui em Salmo 119, versículo 9, diz assim: como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? O Salmo 119, versículo 9, traz uma pergunta e uma resposta em um só versículo. Como pode o homem conservar puro o seu caminho? Como pode o homem purificar o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra, vivendo e obedecendo a tua palavra. Esse é o único meio, a única fonte, através da Bíblia e oração, aonde podemos conservar puro os nossos caminhos. E estamos num caminho estreito. Quem quer ir para o céu vive em caminho estreito. Quem quer ir para o lago de fogo, para o inferno, vivem em caminhos largos, onde é um evangelho fraco, débil, que pode todas as coisas. Mas o caminho da salvação, do evangelho eterno, o caminho dos passos de Cristo é: tome a sua cruz e siga-me. E é através do estudo diário da palavra do Senhor que nós vamos conseguir força para continuar num caminho estreito. Como pode o homem conservar puros os teus caminhos, vivendo de acordo com a palavra do Senhor? Não podemos fazer do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do Telegram o nosso alimento diário para a nossa vida espiritual. O nosso alimento é a Bíblia Sagrada, eu não digo nem a meditação diária, mas exclusivamente e unicamente a Bíblia, pois toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para guiar o homem na justiça. Queridos irmãos, esse é o meio que nós precisamos ter. Os heróis da fé, eles decidiam buscar a Deus nas primeiras horas de cada manhã, antes mesmo que os pássaros cantassem. Jonathan Edwards, ele já estava buscando a Deus. Martim Lutero diz a biografia que ele fazia devoção pessoal até sentir a presença de Deus perto dele. Ele virava noites e mais noites estudando a palavra do Senhor. Jonathan Edwards e sua esposa passavam muitas das vezes 8 horas ininterruptas buscando a presença de Deus através da meditação da palavra do Senhor, jejum e oração. E hoje nós mal meditamos na palavra de Deus e achamos que já estamos totalmente nutridos, supridos para continuar a nossa vida cristã. E muitas das vezes as pessoas que se dizem da verdade presente, elas negligenciam o estudo da palavra de Deus, a análise da palavra de Deus e apenas fixam suas mentes, seus pensamentos em vídeos do YouTube. Isso não é um alimento, comida mastigada não alimenta ninguém. Não podemos querer nos sustentar de mensagens de pastores, mensagens, isso sim é muito bom, sim, mensagens que elas causam impacto em nossa vida, para que a gente mude.
Mas o intuito das mensagens é fazer com que o povo de Deus retorne para a Bíblia, retorne para os braços de Cristo, retorne para o Salvador através das Escrituras Sagradas, queridos. Precisamos meditar de dia e de noite, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Lá em Josué, capítulo 1, diz que aqueles que meditam na palavra, na lei do Senhor de dia e de noite, eles vão ser prósperos. Queridos irmãos, mas infelizmente os últimos dias têm trazido a mornidão de Laodiceia para muitos dos nossos irmãos, para muitos do povo de Deus. E aqui diz assim, o Espírito de Profecia, olha o que é que diz aqui, diz assim: cristão meio convertido, não é a oposição do mundo que mais nos porá em risco, é o mal nutrido justamente em nosso meio que opera nosso mais sério prejuízo. É o mal nutrido que traz o maior prejuízo para a igreja. É o mal nutrido que atrapalha a obra, é o mal nutrido que não que está ali no meio como joio para atrapalhar a obra. Queridos irmãos, não podemos fazer parte do mal nutrido espiritualmente. Não podemos ficar tendo uma vida negligenciando os alimentos espirituais que Deus nos deu, a sua carta de amor. E aqui diz assim: não é a oposição do mundo que mais nos porá em risco, é o mal nutrido justamente em nosso meio que opera nosso mais sério prejuízo. É a vida não consagrada de professos cristãos meios convertidos que retarda a obra da verdade e traz as trevas sobre a igreja de Deus. Queridos, isso é muito forte. É a vida não consagrada de professos cristãos meios convertidos que retarda a obra da verdade e traz as trevas sobre a igreja. Queridos irmãos, analise a sua vida agora, hoje. Como é que é o seu dia? Você medita nas coisas de Deus, na palavra de Deus, no espírito de profecia? Ou a sua vida é exclusivamente para ficar só lendo coisas no WhatsApp, lendo coisas no Facebook, no Telegram? Sua vida será que é uma vida apenas de se alimentar de alimentos mastigados, de vídeos do YouTube, de vídeos do Facebook? Nós precisamos ter a nossa devoção pessoal antes mesmo de ter a devoção entre família. Antes mesmo do culto familiar, cada pessoa, cada indivíduo deve ter a sua particularidade com Deus, para que seja um cristão nutrido, um cristão zeloso, um cristão amoroso, um cristão fiel, um cristão que prega a palavra em tempo e fora do tempo. Queridos irmãos, continuando, eu queria ler mais um texto aqui do Espírito de Profecia, que diz assim, olha o que é que diz aqui: muitos esperam que seus pastores lhe tragam a luz de Deus, achando que isso é mais fácil do que ir ao Senhor e buscá-lo por si mesmo. Eles perdem muito. Se diariamente o seguissem e o tornassem o seu guia e conselheiro, poderiam conhecer sua vontade, alcançando valiosa experiência. Por essa falta, esses irmãos que professam a verdade andam nas fagulhas que outros acendem. Não estão familiarizados com o Espírito de Deus. Assim sendo, são facilmente desviados da fé. São instáveis, porque confiam em outros para obter experiência. Amplas provisões foram feitas para todo o filho de Adão e de Eva seguir individualmente o conhecimento da vontade divina para aperfeiçoar o caráter cristão e ser purificado através da verdade.
Queridos irmãos, muitos esperam pelos pastores, muitos esperam pelos líderes, muitos esperam por A, B, C, muitos esperam por vídeos no YouTube, muitos esperam por mensagens diárias, mensagens de autoajuda e esquecem de nutrir a sua vida, ter a sua experiência com Deus, a sua particularidade com Deus. E acham que o testemunho de fulano é forte, o testemunho de ciclano é forte, a vida daquele homem é uma vida de Deus, uma vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus. E você, e a sua particularidade com Deus, e a sua comunhão diária com Deus, e a sua vida íntima com Deus, e o seu testemunho com Deus. Não podemos viver de experiência de outros, devemos ter a nossa própria experiência com o Senhor Jesus, devemos ter a nossa própria vida ligada, intimamente enraizada na videira verdadeira. Queridos irmãos, continuando aqui para a gente finalizar, eu queria ler mais um texto que diz assim: Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 75 e 76. Foi-me mostrado que o espírito do mundo está levedando rapidamente a igreja. Vocês estão seguindo o mesmo caminho que o antigo Israel. Há a mesma rebeldia ao seu santo chamado como povo peculiar de Deus. Sua concordância com os descrentes tem provocado o desprezar divino. Sua negligência em seguir a luz os colocará numa posição mais desfavorável do que os judeus, sobre quem Cristo pronunciou uma maldição. Estamos seguindo o mesmo caminho do antigo Israel, um caminho de negligência, um caminho de apostasia, um caminho de insubmissão. Não queremos nos submeter à vontade do Pai, à vontade de Deus, os desejos de Deus. Não queremos o Espírito Santo dele em nossas vidas. Muitas das vezes isso demonstramos com os nossos frutos, com o que fazemos. Precisamos do Espírito Santo de Deus. A palavra o Espírito de Profecia diz no livro Desejado de Todas as Nações: toda alma que recusa se entregar-se a Deus acha-se sobre o domínio de outro poder. Se você acorda, se nós acordamos, se nós levantamos e negligenciamos buscar a Deus em primeiro lugar, é porque ainda estamos escravos de Satanás. Satanás tem nos aprisionado, porque toda alma que recusa-se meditar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, buscar meditar nos mandamentos de Deus, na lei de Deus, buscar nutrir a nossa vida espiritualmente com Deus, estamos sobre o domínio de outro poder, ou seja, sobre o domínio de Satanás. Que Cristo nos liberte hoje, que Cristo nos ajude hoje, que Ele venha ser o nosso alimento, o nosso pão diário, que Ele venha ser o nosso vinho diário, que Ele venha ser a nossa água viva, a nossa água da vida, que a gente possa meditar na palavra de Deus, lembrando Salmo 119, versículo 9, como pode o homem, o jovem, purificar o seu caminho? Vivendo e observando a tua palavra. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe você e a sua família, que você possa se nutrir da palavra de Deus, que você possa se nutrir do assim diz o Senhor, que você possa ser um cristão que traga pessoas para Jesus, seja um grande missionário, um grande servo de Deus, uma grande serva de Deus, e juntos nos preparemos para nos encontrar com o Senhor. Lembre-se, não queremos ser cristãos meios convertidos que atrapalham a obra, que atrapalham o desenvolver da igreja, que traz as trevas para o nosso lar e para a igreja. Queremos ser cristãos nutridos, que leve a luz de Jesus para as pessoas e a luz do Espírito Santo para a igreja. Deus abençoe você, a sua família, que o Espírito Santo seja derramado sobre mim, sobre você, sobre a minha casa, sobre a sua casa, e que juntos possamos nos preparar para o encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.